Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Desde domingo passado, o pastor Lael me deixou incumbido de ministrar a palavra nessa noite. E para nós é muita honra falar da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Amém? Glória a Deus. Mateus 11, 28. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai amado, nesta noite eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor desça sobre nós a tua unção, a tua graça, o teu conhecimento, e que nós possamos abrir os nossos corações para a tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ontem, quando o pastor Osmar me cumprimentou aqui em cima, e ele sempre tem um carinho muito especial com todos, e comigo não é diferente, e ele falou: a paz do Senhor, pastor Paulo Ventura. Os irmãos, alguns nos conhecem, alguns não. Quando ele falou Paulo Ventura, eu lembrei do meu avô João Ventura. Muitos aqui conhecem, pai da irmã Lúcia, a minha mãe, irmã Ana, irmã da irmã Lúcia. E aquilo me emocionou, porque meu avô foi um dos primeiros crentes da nossa igreja. Primeiro batismo que teve na nossa igreja em Araguari, meu avô era um dos 7. Então, eu já sou a terceira geração da Assembleia de Deus, a minha filha a quarta, a tia Lúcia é a segunda geração. E eu dou graças a Deus porque eu lembro que o meu avô orava para que a sua família convertesse, para que fosse salvo, para que chegasse aos pés de Jesus. E pela misericórdia, um neto dele é pastor hoje. E eu também agradeço pelas orações da minha tia Lúcia, que desde criança ela nos trazia para a igreja, nos levava para a igreja, era ali na Natal Mujali. E valeu a pena, porque nós estamos aqui. Então não desista da sua família, não desista de uma criança, não desista dos teus filhos. Quando a palavra do Senhor fala, ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando for velha não esquecerá e não desviará do caminho do Senhor. E aqui voltado para a palavra do Senhor, que diz assim, Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estava com outras palavras no meu coração, porque eu aprendi que o obreiro ele tem que ter várias palavras prontas, estudadas, para que ele não seja pego de surpresa. Um soldado não pode ser pego de surpresa, porque senão ele vai perder a guerra. Pastor que me ordenou, me ensinou e falou: você tem que ter no mínimo 2, 3 palavras prontas, preparadas. Porque você pode ter que pregar não só na igreja, mas aonde você estiver. E Deus falou comigo: pregue esta palavra, porque tem alguém que está cansado, tem alguém que está sobrecarregado, que precisa ouvir. E eu sou o alívio. A palavra do Senhor diz: vinde a mim. Nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que santifica. Nós cremos no Senhor Jesus, que ainda cura, opera milagres e maravilhas. Nós cremos no Espírito Santo, que habita em nós e faz com que nós possamos falar com Deus. Você que veio aqui nesta noite e acha que não dá mais, que está cansado, que tem uma luta que não é mais vencida por você, mas Jesus está te falando que Ele vai aliviar essa dor.
Vinde a mim todos, são todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui no Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Muitas vezes, irmão, nós chegamos na casa de muitos irmãos ou de muitas pessoas que a Bíblia está aberta no Salmo 23, no Salmo 91. Amém, está pelo menos lembrando da Bíblia. Mas se ele não for ministrado, executado e vivido, não vai servir para nada. Aquele que habita, aquele que mora. Nós somos convidados aqui a morar com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo significa morar no lugar secreto de Deus. Olha a dimensão da palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é para qualquer um. É para quem tem fé, para quem busca, para quem vive a palavra do Senhor. Por mais que doa, por mais que seja difícil a caminhada, mas nós temos um lugar de descanso. A sombra do Onipotente descansará. A sombra, um lugar de descanso. Aqui nesse salmo, a profundidade é de um relacionamento com Deus aonde Ele está cuidando de nós. A sombra do Onipotente descansará. Onipotente, um Deus todo-poderoso, que tudo pode. O que é impossível aos nossos olhos é possível aos olhos de Deus. Essa causa, essa luta, seja na área espiritual, seja na enfermidade, seja no material, seja com alguém da família, para Deus ela não é impossível, porque Ele é onipotente. A sombra do Onipotente. Eu costumo ministrar muito para as pessoas que às vezes pararam na fé. Muita gente fala desviado. Desviado é o inimigo, é o Satanás que não tem o direito de voltar. Há pessoas que saem do caminho do Senhor, se ela quiser voltar, a mão de Deus está aqui. A mão de Deus, a sombra do Onipotente está aqui. Ele não tira a mão, somos nós que saímos debaixo dela, mas se nós quisermos voltar, ela continua aqui. A sombra do Onipotente, de um Deus que tudo pode, de um Deus onisciente que tudo sabe, onipresente, está em todos os lugares. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se nós pegarmos esse salmo e lermos ele pausadamente, todos nós pregamos a palavra do Senhor. E se nós colocarmos em prática, todos nós vivemos e recebemos as bênçãos do Senhor. E diz, direi do Senhor, Ele é, não era, Ele continua sendo o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em quem confio. Nós precisamos confiar em Deus de uma maneira sobrenatural. O natural é para nós, o sobrenatural é para Deus. Irmãos, eu nasci em 1971, com 6 meses e 15 dias. Não tinha peso nem para tomar banho. Minha mãe passava pano em mim porque eu não tinha condições de tomar banho. Tomava tanta picada que a minha mãe passou vários dias, tanto a minha mãe quanto a tia Lúcia, toda a família ajudou, me dando remédio na colher para não tomar, que eu não tomasse medicamento na veia da cabeça. Isso é uma mãe. O único amor abaixo do amor de Deus é o amor de uma mãe por um filho.
E eu fui mandado para casa para morrer. Não tinha o que fazer. Mas aos olhos do homem, estava acabado. Mas aos olhos de Deus, ele tinha uma promessa na minha vida e uma promessa na vida da minha família. E a minha mãe me conta que eu morri nos braços da minha avó paterna. E minha mãe estava parada na fé, devido à dificuldade com meu pai, que não gostava de pastor, não gostava de crente, não gostava de nada, mas morreu com Jesus, que eu ganhei ele nos fins dos dias. A minha mãe, parada na caminhada, ela fez um propósito com Deus: o Senhor devolver a vida do meu filho, eu te sirvo. Mesmo assim, a caminhada foi difícil. Mas Deus deu a vida. E aqui diz: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Certamente Ele te livrará. Por que certamente? Porque se depender de Deus, é certeza que Ele nos livra, mas certamente é porque depende da nossa fé. Nós temos que querer. Jesus operava milagres e maravilhas, mas ele perguntava para o cego: o que queres que eu te faça? Um cego, é lógico que ele queria ver, mas ele tinha que ter certeza que ele queria enxergar e que ele tinha fé para ser curado. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, em qualquer situação que nós nos encontrarmos e acharmos que não tem mais condições, nós temos um Deus que nos livra de todos os males. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Nós estamos debaixo da proteção de Deus. Olha a dimensão da palavra do Senhor. Olha o que é ser crente, irmãos. Olha o que é servir a Deus. Olha o que é ser fiel. E debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Nós não temos que temer o terror. E na palavra do Senhor, quando nós pegamos aqui, ele não fala que nós não teremos aflições, que nós não teremos luta. Ele fala que nos livra de todas. E Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci ao mundo. Na oração que ele faz aos discípulos, ele fala: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Hoje eu pregando para o irmão, eu falei: meu irmão, você pode frustrar com homem, você pode frustrar com o que for, mas com Jesus não. Com Deus não. Você pode até se frustrar na caminhada. Pode a sua mãe te desamparar, mas Jesus não. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para isso nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós temos que andar com Deus. Não é simplesmente fazer a leitura desse salmo e achar que está tudo bem. Não. Se nós não vivermos, é somente um salmo. Se nós vivermos, é a palavra de Deus realizada nas nossas vidas. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita,
mas tu não serás atingido. Então, quando a palavra do Senhor fala, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, aqui a palavra está falando, você vai passar por tribulações, você vai passar por luta. Mas estando na proteção de Deus, nada vai te abalar. Muitas das vezes, nós estamos na igreja e achamos que não vai ter mais luta. E o crente é o mais perseguido na terra. E amém, porque quando nós somos perseguidos é porque nós estamos vivendo a vontade de Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quantas vezes, irmãos, as pessoas falam, mas por que a pessoa não está na igreja e tudo flui, tudo vai? Meu irmão, porque as pessoas às vezes vão olhando prosperidade. Nós temos que ter a prosperidade, mas a nossa prioridade é andar com Deus. É buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas olha aqui, se fizeres do Senhor o teu refúgio. E do Altíssimo a tua habitação. Quantas vezes, irmãos, as pessoas têm medo de praga, têm medo de feitiço, têm medo de coisas que são feitas. Nós, crentes, temos que ter a certeza que isso não pega em nós. Porque quando nós temos medo é porque a nossa confiança em Deus não está alicerçada, não está 100%. Então nós temos que fazer do Senhor o nosso refúgio e do Altíssimo a nossa habitação. Nós somos convidados a habitar com Deus, a morar com Deus. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Olha o amor de Deus pelas nossas vidas quando nós estamos na direção de Deus. Aí chega ao ponto de dar ordem aos anjos a nosso respeito. E Deus, Ele guarda tanto nós quanto os nossos. Irmãos, toda a vida eu viajei muito. E eu não era crente, mas eu era coberto pelas orações dos crentes, da minha tia Lúcia, da minha mãe, de todos, da família que serve a Deus. E eu estava uma vez na estrada, fui ultrapassar um caminhão, uma carreta carregada com 2 tratores. E eu escutei, eu não sabia, para mim era uma voz, mas era Deus me dando o livramento. Não vá. E eu tentei ir, falou comigo novamente, não vá. Eu freiei meu carro. Quando aqui nesse púlpito aqui, o trator caiu na frente do meu carro. Dali em diante eu passei a ver que tinha alguém me cobrindo de oração. Falei, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ir ao caminho, ao encontro com Jesus. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar. Nós somos guardados por Deus. Para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Olha que eles te sustentarão nas suas mãos,
Quando nós achamos que não dá mais, Deus está nos carregando. Deus está passando conosco. Quantas vezes, irmãos, nós oramos, falamos com Deus, Senhor, mas não dá mais. Está tão difícil. Quantas vezes nós pregamos e estamos vivendo dentro daquilo que nós pregamos. Dói tanto, mas é a maneira mais correta de nós aprendermos a confiar em Deus. Porque pregar algo que alguém viveu, ou pregar algo que ainda não vivi, ou que ainda vou viver, não dói tanto, mas pregar algo dentro do que estamos vivendo dói. E a palavra do Senhor, primeiro que ela corta e pega o pregador. Não adianta que pregar e não viver. Nós precisamos confiar 100% em Deus. Porque eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Vai ter pedra no caminho, mas nós não vamos tropeçar, nós vamos seguir adiante, nós vamos encontrar com Jesus. A palavra de Deus não está falando que vai ser fácil, está falando que Ele está presente. Tem muitas vezes, muita gente pregando o evangelho fácil, o evangelho da prosperidade. Não sou contra a prosperidade. Mas prosperidade também é dom. Nós temos que qualificar para isso. Para que não tropece em pedra alguma. Pisará ao leão e à cobra. Pisoteará o grande leão e a serpente. Mas para isso nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Porque nós vencemos em nome do Senhor Jesus, não é em nosso nome. Um dia eu estava orando, voltando da igreja, os irmãos e irmãs me chamou para ajudar a orar por uma pessoa que estava alcoolizada e endemoniada. E eu fui para orar e toda a vida eu tive muita ética. Se a pessoa está sendo usada, eu vou orar por ele para que seja usada para ser portador da libertação. E o demônio não saía. E eu vi que o irmão estava na simplicidade tentando expulsar, mas em nome de Jesus, mas não estava dando a honra para Deus. E eu falei com ele, falei, se não for para a honra e a glória de Jesus, esse demônio não sai. E a hora que eu orei, falei, Jesus, em teu nome, sai toda a legião de demônio dessa pessoa. Em nome de Jesus saiu. Mas não era eu que estava com poder, estava sendo usado pelo poder de Jesus. Nós precisamos tomar posse da força que nós temos através do Espírito Santo de Deus. Que fala, pisará o leão e a cobra, pisoteará o grande leão e a serpente, mas é em nome de Jesus, não é nós pisando. É revestido pelo sangue de Cristo. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei e eu o porei num alto retiro. Porque Ele me ama. Quando alguém te entristecer, quando você entristecer com alguma coisa, lembra, Deus te ama. Deus te ama. Você fala, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo esse mal, porque Ele me ama, diz o Senhor. E eu o livrarei e eu porei num alto retiro. Pois conheço o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Toda vez que nós invocamos o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus, Ele nos responde.
Só que nós temos que entender que às vezes não é a resposta que nós queremos, é o que Deus quer que nós fazemos. Há uma diferença entre o que eu quero e o que Deus quer comigo. Muitas das vezes o que eu quero não é bom aos olhos de Deus. E pode ter certeza, o que Deus quer é o melhor para nós. Deus não erra. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu o livrarei e o glorificarei. Livrarei e glorificarei, e eu lhe darei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Eu lhe darei abundâncias de dias. Nós teremos abundância de dias na terra e principalmente na glória. Principalmente na glória, porque é eterna com Jesus. E lhe mostrarei a minha salvação. O foco de Jesus na terra é salvação. Salvação. Fala, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, o foco é salvação. Nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansar. Quando nós tomamos posse dessa palavra e colocamos em prática, não há enfermidade que nos assola, não há problemas que nos vença, porque Jesus está no controle de tudo. Eu procuro andar com Jesus, porque seguir Jesus é diferente de andar com Jesus. A multidão seguia, mas 12 andava com Cristo. Tem uma grande diferença em seguir e andar. Então nós precisamos andar com Cristo, porque quando nós andamos com alguém, nós somos íntimos da pessoa. E para seguir não precisa de ter intimidade, só estou seguindo. A partir do momento que eu estou andando, eu sou íntimo. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Então é diferente andar com Cristo e seguir a Cristo. E nós andamos com Cristo. E lhe mostrarei a minha salvação. É o foco do Senhor Jesus. Então, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus não é pesado, ele é leve. Pesado é andar sem Jesus, andar por nossa conta. Congregava com um pastor que toda vez que ele vinha falar comigo, eu falava para ele, pastor, vamos colocar em oração. Mas tudo você tem que orar. Eu falei, crente é assim. E toma decisão sem orar, eu não preciso ser crente. Eu só tenho que tomar decisões vindas do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo do Senhor, e aprendei de mim. Quanto mais nós aprendemos do Senhor Jesus, mais fácil nós caminhamos com Ele. Porque sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está falando para nós, que Jesus é manso. Que Jesus é humilde de coração. Se nós somos
A imagem e semelhança de Deus. Por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Em verdadeira justiça e santidade. Para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser justo e nós temos que estar em santidade. Aí Jesus ele fala que é manso e humilde de coração. E encontrareis descanso. Nós só descansamos em Cristo. Para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós acharmos que está pesado, que não dá mais, nós temos que ter certeza que Jesus está conosco. E ele fala, o meu fardo é suave. Glória a Deus. O meu jugo é leve, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Nós temos que estar na presença do Senhor. Não dá mais, irmãos. Nunca deu para andar sozinho. Não tem como. Sem Jesus, nem tenta. Nem tenta. Nós precisamos acordar, despertar a nossa fé na presença do Senhor. Habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Amém? Esta é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, coloque em prática. Meus irmãos, eu achava que pregar era muito difícil. Difícil é a gente pregar o que Deus manda a gente pregar e viver o que nós pregamos. Talvez pregar para alguém achar bonito seja difícil, mas isso não é o intuito da nossa igreja, do nosso ministério. Nosso ministério é palavra. E uma vez eu olhando, Senhor, eu preciso aprender a pregar. Eu preciso pregar. E eu buscava pregação, olhava. Ah, não é assim. Aí um dia eu olhei e falei assim, eu quero espelhar no maior mestre que pregou a palavra, que foi o Senhor. Senhor Jesus, você pode olhar na palavra, na Bíblia, todas as vezes que ele ministrava ensinando a pessoa a ler a palavra e viver a palavra. Amém? Então, todas as vezes que você abrir a Bíblia, está difícil ler 1, 2 versículos, mas lê, busque entendimento e viva. Porque a melhor pregação é o nosso testemunho de vida. As pessoas te olhar e falar assim, ali tem um verdadeiro servo, a verdadeira serva do Senhor. Porque realmente ele vive o que prega. Meu pai, ele era implicado com muitos crentes, ele era difícil, no sentido de religião. Um dia ele viu o pastor Osmar e foi lá em casa, o pastor Osmar orou com ele, ele olhou para nós e falou assim, aí está um crente. Testemunho de vida, porque ele conhecia ele fora, conhecia de muitos anos. Então ele sabia que ali tinha um testemunho, que pregava, mas vivia o que ele pregava. E nós temos que espelhar no Senhor Jesus. Essa é a palavra que Deus me tocou nesta noite. Vinde a mim todos que estáis cansados. Se você está cansado nesta noite, você está no lugar certo. É aqui que vai ser solucionado o seu problema, é aos pés de Jesus. É aqui, é na presença dele. Você não vai embora sem sua bênção. Desde o começo do nosso culto, dos louvores, das orações, da saudação, da pregação, Jesus está operando. Basta você fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar nas tuas vestes, serei curada. É pessoal. Nós podemos orar, Deus vai fortalecer a sua fé, mas se a sua fé não tocar nas vestes do Senhor Jesus, do qual sai a virtude, você não recebe a sua bênção. Glória a Deus, aleluia, alabastéria, charada e cantarás de cumanai.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você que está cansado nesta noite, sobrecarregado, Jesus está falando que está te aliviando nesta noite, está tirando a dor, a cansaço, a opressão, a depressão. Está visitando aquele familiar que você veio buscar oração. Tem jeito sim. Não para a sua caminhada, é aqui, aos pés de Jesus, que vai vencer. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você que vai buscar um alívio, leva o alívio, leva o descanso, que é Jesus. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Até aqui. Vamos orar, irmãos. Você ora na certeza que você está recebendo o que você veio buscar. É Jesus que está te dando. Busca, é pessoal. A partir de hoje, toma posse que você está à sombra do Onipotente. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora para que o Senhor venha fazer um refrigério nas almas, nos corações, Senhor. Para que o Senhor possa, Senhor, curar, libertar, transformar vidas, visitar as pessoas que estão em casa, que não pôde estar aqui, Senhor, curando, salvando, Senhor, resgatando. E que nós aqui possamos, Senhor, estar em santidade e santificação em Cristo Jesus. Pai, vai passando o bálsamo da cura, o bálsamo da libertação, Senhor. Vai transformando almas, vidas, vai restaurando o casamento, Senhor. Vai tirando toda a fúria, todo o mal, todos os embaraços, toda obra contrária, toda obra de feitiçaria, macumbaria, tudo que foi feito, que seja destruído agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha curar, Senhor. Que o Senhor venha limpar a veia, Senhor. Que o Senhor venha dar livramento de infarto, Senhor. Livramento de AVC, Senhor. Livramento curando câncer, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor continue operando milagres e maravilhas, Senhor, na tua casa, no meio do teu povo. Pai, nos dá força para caminhar na presença do Senhor e que nós possamos ser salvos e na tua vinda subir com o Senhor na glória. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.